Salve, salve, queridos alunos, seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física do professor Jojo. E nessa videoaula nós vamos resolver uma lista de exercícios de transformação de unidades de medida básica, aquela lista que foi dada para você, aluno do segundo ano do ensino médio, mas para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez ou acompanha nosso canal, também tem muita utilidade. Bom, a lista, na verdade, ela pedia para que a gente, usando as tabelas de transformação, explicadas em sala de aula, faça as transformações de medidas pedidas em cada item abaixo. Então tem 20 itens de resolução. Por que eu pedi para usar a tabela de transformação? Porque é um macete para fazer e é muito mais fácil, muito mais dinâmico fazer isso através do macete, do que você ficar fazendo continha de multiplicação, fazendo continha de divisão, ou ficar trocando o prefixo com potências de base 10. Tá? Então veja só. Nesses primeiros 4 itens, ele pede para você fazer transformações utilizando a tabela de comprimento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a tabela de comprimento aqui para nós usar o macete, certo? Então, nós temos a tabela quilômetro, certo? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá ok? Então vamos fazer a primeira transformação. Veja, ele quer transformar 23 centímetros em metro. Então você vai pegar o número 3, porque o número 3 que é o número da vírgula, e é esse número 3 que você vai colocar na casa do centímetro. Não tem nada atrás do 3, mas tem o 2 na frente. Lembra que na tabela de comprimento é apenas um número em cada unidade de medida, certo? Para me transformar em metro, eu vou colocar a vírgula na unidade de metro e o espaço vazio que aqui ficou, eu vou colocar 0. Então, foi feita a transformação, ou seja, né, em vez de ser 23 centímetros, isso corresponde a 0,23 metros. Perfeito? Tranquilo, foi feita a primeira transformação. A segunda transformação, você tem 24,3 metros e quer transformar para decâmetro, certo? Então, veja só. Você vai pegar o número da vírgula, que é o 4, e vai colocar na unidade de medida de metro na tabela. Então, você vai colocar lá 4, certo? Atrás do 4, você tem o número 3. E na frente do 4, você tem o número 2. Como você quer transformar de metro para decâmetro, o que você vai fazer? Só pega a unidade do decâmetro e coloca a vírgula. Então, a nossa resposta do segundo, que é 24,3 metros, isso é igual a 2,43 decâmetro, tá? É isso aí. O primeiro e o segundo exercício foi feito. Eu não fiz nenhuma multiplicação, não fiz nenhuma divisão. Eu só usei a tabelinha, coloquei os números e coloquei a vírgula na unidade que foi pedida para fazer a transformação. Caso aconteça de aparecer algum espaço vazio, eu completei com 0, né? Vamos fazer a terceira etapa aqui, ó. Eu tenho 12,45 quilômetros e quero transformar para decímetro, tudo bem? Então, o número 2 é o número da vírgula, é ele que eu vou colocar na unidade do quilômetro. Então, tá aqui 2. Na frente do 2 eu tenho o número 1, e atrás do 2 eu tenho o 4 e o 5. Como eu quero transformar para decímetro, eu vou pegar a tabela do decímetro aqui e vou colocar a vírgula nessa tabela. Os espaços que ficaram vazios eu vou colocar 0. Então, a resposta do terceiro exercício, que é 12,45 quilômetro, é igual a 124.500 decímetros, tá? Fiz a transformação, tá perfeito, tá certo, tá? A última transformação, ele é 0,0456 decâmetro e quero transformar para milímetro. Então, esse 0 da vírgula aqui é que eu vou colocar na unidade do decâmetro. Então, tá aqui o decâmetro, coloco o 0. Não tem nada na frente desse 0, mas tem atrás dele, então eu coloco o 0, o 4, o 5 e o 6. Para me transformar para milímetro, é só colocar a vírgula aqui, ó. Pronto. E aí o que acontece? Zeros à esquerda, você pode jogar fora. E quando você escreve a vírgula, mas não tem número atrás dele, você também não precisa mais dela, você pode apagar ela. Então, a resposta do quarto seria 0,0456 decâmetro. Isso é igual a 456 milímetros, tá? E foi feita a nossa transformação aqui também.
Bom, vamos para os próximos itens. Esses 4 itens aqui, pessoal, é da tabela de área. Então, eu vou usar a tabela de área para isso, tá? Então, eu vou escrever a tabela de área aqui, ó. Quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, o metro ao quadrado, o decímetro ao quadrado, o centímetro ao quadrado e o milímetro ao quadrado, certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer as transformações. Só tem que lembrar uma coisa. O macete é bem parecido com o macete do comprimento. A diferença é que no comprimento eu posso colocar um número em cada espaço de medida. Como é área agora, eu vou colocar 2 números em cada espaço de medida. O restante é tudo igual, veja só. No item 5, o 3 é o número da vírgula. É esse 3 que eu vou colocar lá no metro. Pronto. Quem que está na frente do 3? Um outro 3. Então, coloco o 3, porque tem que ter 2 casas em cada espaço. Tá lá. E atrás dele o 4. Para mim transformar em centímetro, eu vou colocar a vírgula lá no centímetro. E ficou, no decímetro, ficou um espaço vazio. E no centímetro ficou 2 espaços vazios. O que eu vou fazer? Vou completar com zeros, tá? Então, lá, o quinto exercício, que era... Então, olha lá, o quinto exercício, que era 33,4 metros quadrados, ele é 334.000 centímetros quadrados. Perfeito? Então, aí tá certo. Vamos fazer o sexto exercício, então. O sexto exercício, ele está em milímetros. Então, lá no milímetro, eu vou colocar o número da vírgula, que é o 3. Na frente do número da vírgula, eu vou colocar o 3 também. E o 1 na próxima unidade de medida. Porque só pode ter 2 casas em cada unidade, tá? E atrás do 3 eu tenho o 4. Tudo bem? Perfeito. Para me transformar em metro quadrado, eu vou colocar a vírgula lá no metro quadrado. Então, ó, no centímetro quadrado sobrou um espaço, que eu vou colocar 0. No decímetro quadrado tem 2 espaços. E no metro eu tenho que colocar um número que segura a vírgula. Esses espaços vazios eu vou colocar 0. Tá aí. Então, o sexto exercício, que era 133,4 milímetro quadrado, ele vai ser igual a quê? 0,0001334 metros quadrados. Perfeito, né? O item 7. Eu tenho 0,4 hectômetro quadrado. Então, no hectômetro eu coloco o 0, que é o número da vírgula, tá? E atrás dele eu coloco o 4. Como eu quero passar para o quilômetro quadrado, eu coloco a vírgula aqui. Veja que na unidade do hectômetro quadrado fica um espaço vazio. E no quilômetro tem que ter um espaço para segurar a vírgula. Esses espaços eu vou colocar 0. Então, ó, o item 7, que é 0,4 hectômetro quadrado, é igual a 0,004 quilômetro quadrado, tá? O item 8, que é o oitavo, vamos lá também, ó. Eu estou no metro quadrado, então eu vou pegar o 0, que é o número da vírgula, coloco lá no metro quadrado. Na frente do 0 não tem nada, mas atrás tem o 4 e o 5. E eu quero passar para decímetro quadrado. Bom, é só pegar na unidade do decímetro e colocar a vírgula. 0 à esquerda não serve para nada, eu posso apagar. Então, o 0,45 metro quadrado é igual a 45 decímetro quadrado, tá ok? E aí encerramos essa nova etapa aqui. Bom, vamos para os próximos itens então. Nesse caso, esses 4 itens, eles estão transformando as transformações de medida em volume, tá? Então, eu tenho que usar a tabela do volume. Então, eu vou desenhar a tabela do volume aqui, que é, ó, quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo e milímetro ao cubo, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? A única coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, ó, presta bem atenção agora que eu vou falar, tá? Quando a tabela é de comprimento, cada espaço de medida só pode ter um número, beleza? Como a tabela é de área, cada espaço de medida só pode ter 2 números. Na tabela de volume, cada espaço de medida tem que ter 3 números, tá? Para poder fazer o macete da tabela nas transformações e assim não fazer multiplicação e nem divisão. Então, vamos fazer o item 9, ó.
O 0, que é o número da vírgula, tem que colocar lá no centímetro, certo? Atrás dele eu tenho o 2 e eu tenho o 3. Como eu quero passar do centímetro cúbico para o milímetro cúbico, eu vou colocar na unidade de milímetro a vírgula. Significa que, como eu tenho que ter 3 espaços, ficou um espaço vazio, porque já foram ocupados por 2. Coloco o 0 aqui. 0 à esquerda não serve nada, e depois da vírgula, se não tiver nada escrito, eu posso cancelar. Então, o item 9, que é 0,23 centímetros cúbicos, corresponde a 230 milímetros cúbicos, tá ok? E aí, tá certo o nosso exercício. Vamos fazer o segundo aqui, quer dizer, o 10º, né? Eu tenho hectômetro cúbico, ou seja, 24,3, que vai transformar em quilômetro cúbico. Então, eu vou colocar o 4, que é o número da vírgula. Atrás do 4 tem o número 3, e à frente do 4 tem o número 2. Como eu quero passar para quilômetro, coloco a vírgula no quilômetro. Mas lembra que cada espaço de medida tem que ter 3 números. Como no hectômetro eu já usei 2, eu vou colocar um 0 e vou colocar um 0 para segurar a vírgula. Então, o 10º exercício, que é 24,3 hectômetro cúbico, ele vai ser igual a 0,0243 quilômetros cúbicos, tá? Perfeito, né? Bom, vamos fazer o item 11. O item 11 está em metro cúbico, eu tenho 2,45. Então, lá no metro cúbico eu coloco 2, que é o número da vírgula, tá? Depois disso eu coloco o 4 e o 5. Como eu quero passar para centímetro cúbico, eu vou colocar a vírgula lá no centímetro cúbico. Lembra que cada espaço de medida tem que ter 3 números. Então aqui já tem 2, eu vou colocar mais um, fica 3 no decímetro. E no centímetro tem que colocar 3 espaços. Então coloca zeros aqui. E aí eu tenho que no item 11, 2,45 metros cúbicos é igual a 2.450.000, tá? Centímetros cúbicos, perfeito? E aí o último item dessa página, que é o item 12, ele está em centímetros cúbicos, eu vou pegar o 0 da vírgula, vou colocar lá nos centímetros cúbicos, acima dele não tem nada, mas abaixo eu tenho o 0 e o 4. E eu quero colocar a vírgula lá no metro, então cada espaço vazio tem que ter 3 números. Como já no centímetro cúbico já tem 1, eu tenho que colocar 2, no decímetro 3, e no metro só o número da vírgula. Então, esses espaços vazios são preenchidos com 0, tá? Então, o item 12, que é 0,04 centímetros cúbicos, é igual a 0,123, né? 4, 5, 6, 7, 4 metros cúbicos. Tá aí, fizemos as transformações. Bom, tá acabando, pessoal, mas vamos lá. Tem mais essa e mais uma página de exercício. Nesses 4 itens, a tabela utilizada é da capacidade, que mede litro, tá? Então, nós vamos usar o mesmo macete, colocar a tabela aqui do litro, que é o quilolitro, o hectalitro, o decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro, tá? Essa tabela, pessoal, ela é idêntica à tabela do comprimento. O macete é o mesmo, tá? Eu só coloco um único número em cada unidade de medida. Então, olha só. No item 13, eu tenho 3 litros. Então, 3 no litro. Para mim passar para um mililitro, coloca a vírgula no mililitro. E aí faz o quê? Cada espaço vazio que formou, completa com 0. Então, o item 13 diz que 3 litros é igual a 3.000 mililitros, perfeito? Vamos para o item 14. Eu estou trabalhando com um decilitro, tá? Então, eu tenho que colocar o número da vírgula, que é o 0, no decilitro. Acima dele não tem nada, mas abaixo tem o 5. E eu quero colocar para o decalitro. Então, coloca a vírgula no decalitro. Cada espaço vazio, coloca um 0 e um 0 para segurar a vírgula. Então, tá aqui. Então, o item 14 diz que 0,5 decilitro é igual a 0,005 decalitro, tá? Perfeito. Vamos fazer o item 16 aqui. Eu tenho centilitro, quero passar para litro, tá? Então, vou pegar o número 2, que é o número da vírgula, vou colocar lá no centilitro. Abaixo dele eu tenho o 0 e o 5, e eu quero colocar para o litro. Então, lá no litro coloca a vírgula e os espaços vazios completa com 0. Então, o item 15 diz que o 2,05 centilitro
é igual a 0,0205 litros, tá ok? Vamos para o item 16 agora. O item 16 está em mililitro, ou seja, 123,04 mililitro para centilitros. Então, o item 3, o número 3 é o número da vírgula, ele que tem que estar lá no mililitro, 3, tá? Eu tenho que ter um número em cada quadrinho, então abaixo do 3 eu tenho o 0 e o 4, e acima do 3 eu tenho o 2 e o 1. Como eu quero passar para centilitro, é só colocar vírgula no centilitro. Então, 123,04 mililitros é igual a 12,304 centilitros, tá ok? Perfeito, né? Viu como é fácil trabalhar com macete, né? O bom de trabalhar com macete é que você não faz conta de multiplicação, não faz conta de divisão, muito menos fica fazendo substituições de potência de base 10, que são os prefixos de micro, nano, mili, quilo, essas coisas, né? É mais direto, mais prático, tá bom? Bom, esses são os últimos exercícios, né, da nossa lista, e ele serve para transformar de volume para litragem, certo? Então, perfeito. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lembrar que a relação entre volume e capacidade, eu tenho algumas relações que a gente já viu isso em sala de aula. Mas a gente tem que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. E que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Perfeito. Então, é essas relações que eu vou estar trabalhando com vocês, tá? No caso da primeira relação, que é o exercício 17, ele pede para você pegar 20,5 centímetros cúbicos e transformar em mililitros. Só que, se eu olhar a relação aqui do centímetro cúbico para mililitro, eu sei que a relação é de 1 para 1. Então, para cada centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Então, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, 10 centímetro cúbico, 10 mililitros, 20,5 centímetro cúbico é 20,5 mililitros. Então, tá aqui, é só colocar 20,5 mililitros. Na prática, o que eu fiz? Eu só risquei o centímetro cúbico e escrevi mililitro na frente do número. Tá ok? Bom, para fazer o 18º, 18, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a relação que eu tenho, que trabalha ali, eu vou ter que transformar para metro cúbico e aí transformar ele para litros, tá? Ou transformar em decímetro cúbico para litro. Eu vou usar a primeira relação aqui, ó. Então eu vou transformar em decímetro cúbico. Para isso eu vou fazer 3 etapas. A primeira etapa é pegar quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E eu tenho 24 quilômetro cúbico. Então eu vou colocar o 4, que é o número da vírgula, o 2 na frente, e vou transformar para decímetro, que é aqui, ó. Cada espaço desse vazio tem que colocar 3 zeros, porque é a tabela do volume, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que eu fiz? Eu peguei 24 quilômetros cúbicos e transformei em decímetro cúbico, que dá 24 seguido de 12 zeros. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar a relação de transformação de volume para litro. Por quê? Porque eu tenho que, pela primeira relação, que para cada decímetro cúbico vale 1 litro. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Se eu tenho 10 decímetro cúbico, eu tenho 10 litros. Se eu tenho esse número gigantesco aqui em decímetro cúbico, ele é a mesma coisa que litro. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o número, seguido de 12 zeros, e vou colocar litro em volta dele, porque eu risquei o decímetro cúbico devido à transformação. Só que eu não quero em litro, eu quero em decalitro. Bom, então agora eu tenho que usar a tabela, né, do quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Vou pegar o primeiro que está aqui, vou colocar no litragem. Tem que colocar 1 zero em cada espaço. Então usei 4 zeros, mas tem 12 no total.
Então, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o 24. E agora eu vou transformar para decalitro, coloca a vírgula aqui, ó. Ao colocar aqui, eu risco o último zero, porque não faz sentido, e aí eu vou dizer para vocês, então, que 24 quilômetros cúbicos é igual a 24 seguido de 11 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros, decalitro, tá? Então, esse é o exercício 17 e esse é o exercício 18. O exercício 19, gente, eu quero transformar 12 litros em decímetro cúbico, tá? E aí eu vou usar novamente a primeira relação, que para cada decímetro cúbico eu tenho 1 litros. Então, se eu tenho 10 decímetro cúbico, eu tenho 10 litros. Então, se eu tenho 12 decímetro cúbico, eu tenho 12 litros. Logo, o exercício 19, que diz que eu tenho 12 litros, ele vai ser igual a 12 decímetro cúbico. Tá? Simples assim, porque a relação é de 1 para 1. Já o exercício 20, eu tenho decâmetro cúbico para mililitros. Então, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de conta também, certo? Então, vamos para a próxima página. Ó, eu tenho que transformar 6 decâmetro cúbico para mililitros. O que eu tenho nas relações? Eu tenho decímetro cúbico, eu tenho centímetro cúbico, tenho metro cúbico, certo? Bom, o que eu vou transformar? Eu vou transformar decâmetro cúbico para centímetro cúbico, porque daí vai ficar 1 para 1. Então, vou usar a tabela lá do quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo e milímetro ao cubo, tá? Lembra que eu quero transformar decâmetro para decímetro primeiro, tá? Então, ó, 6 decâmetro cúbico, vou colocar em centímetro cúbico, que é aqui, ó. Para cada espaço vazio, tem que colocar 3 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 6 decâmetro cúbico é igual a 6 seguidos de 9 zeros centímetro cúbico. Bom, usando a relação, vou lembrar aqui de novo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, 2 centímetro cúbico é 2 mililitros, 10 centímetro cúbico é 10 mililitros. Então, aqui, basta que eu risque o centímetro cúbico e eu coloco a mililitro de volta. Então, 6 decâmetro cúbico é igual a 6 seguidos de 9 zeros mililitros. Tá aí. E a gente conseguiu fazer também o nosso 20º exercício da lista, tá? Bom, então era isso que era para fazer, tá? Mais uma vez eu falo para vocês que tem outras maneiras de fazer os exercícios. Vai depender de cada um, da forma que estuda e da forma que prefere. Mas usando esse macete, você literalmente não vai fazer contas de multiplicação, contas de divisão, você não vai usar potência de notação nenhuma. Simplesmente você vai usar a tabela e aonde tiver espaço vazio você completa com zeros e às vezes você coloca a vírgula se for um número decimal ou não, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado da nossa videoaula, tá? Deixa o seu joinha aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa força aí pra nós, tá bom? E aguarde que logo logo vai ter vídeo novo pra vocês aí. Um abraço.